O que acontece quando uma mãe quebra o silêncio depois de quase um século? Katherine Jackson, aos 94 anos, não compartilha apenas memórias. Ela abre uma janela para os segredos mais impactantes do rei do pop. Michael Jackson não era apenas um ícone global. Ele era um ser humano preso entre a adoração de milhões e suas próprias batalhas internas. Mas o que Katherine tem a revelar agora? Isso não é apenas um vislumbre do homem por trás do mito. É uma imersão no legado humano de Michael Jackson, contado por alguém que esteve ao seu lado desde o começo. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e ver o rei do pop como você nunca imaginou antes. Revelação inicial de Katherine Jackson. Aos 94 anos, Katherine Jackson, matriarca de uma das famílias mais influentes da música, finalmente decidiu compartilhar uma série de revelações íntimas sobre a vida de seu filho, Michael Jackson. Esse ato, longe de ser uma simples confissão, é uma abertura para as complexidades que definiram o rei do pop e a mãe que o viu crescer, brilhar e enfrentar os demônios que sua fama atraiu. Com uma mistura de amor e dor, Katherine aborda temas que até agora haviam sido mantidos ocultos, atrás das cortinas de sua casa. Katherine descreve com precisão o impacto que a fama global teve em Michael, desde o momento em que suas músicas começaram a ressoar pelo mundo inteiro. O peso de ser um ícone marcou seu filho tanto quanto o impulsionou. A vigilância constante da mídia, as expectativas dos fãs e as críticas implacáveis se tornaram um fardo que Michael carregava consigo diariamente. Katherine se lembra das noites em que Michael, depois de lotar estádios e receber aplausos intermináveis, voltava para o silêncio de sua casa sentindo-se incrivelmente sozinho. Uma das revelações mais significativas de Katherine tem a ver com as lutas emocionais de Michael, um homem que, por trás da máscara pública, enfrentava uma série de inseguranças e desafios. Segundo ela, grande parte dessas batalhas vinha das críticas exageradas que o mundo fazia sobre sua aparência física. Embora Michael sofresse de vitiligo, uma doença que afeta a pigmentação da pele, os boatos sobre seu suposto intento de se embranquecer o feriram profundamente. Katherine comenta que esses ataques injustificados só intensificaram sua fragilidade emocional. Por outro lado, Katherine reconhece que a pressão para alcançar a perfeição, uma característica tão enraizada em Michael, teve raízes em sua criação. Joe Jackson, seu marido, tinha um estilo disciplinar extremo, que, embora os tenha levado ao sucesso, deixou cicatrizes emocionais que Michael nunca conseguiu curar completamente. Ele queria que todos nós fossemos grandes, mas Michael carregou a maior parte do peso, confessa Katherine, refletindo o dualismo entre o sucesso inigualável de seu filho e o preço pessoal que teve que pagar. Em suas palavras também emerge o amor de Michael por seus filhos. Katherine revela que, apesar de suas dificuldades, Michael encontrava uma imensa alegria em ser pai. Para ele, Prince, Paris e Blanche representavam uma conexão com a normalidade que ele sempre desejou. Eles eram seu maior orgulho, e ele sempre dizia que seu propósito era dar a eles a infância que ele nunca teve, afirma Katherine com voz nostálgica. Um dado que poucos conhecem é que Katherine, além de ser o pilar emocional da família, também era a força espiritual por trás da união deles. Como testemunha de Jeová, ela incutiu valores de humildade e fé em seus filhos, valores que Michael manteve ao longo de sua vida, apesar das críticas e dos desvios que sua fama atraiu. A infância e os primeiros passos de Michael Jackson. Conhecido mundialmente como Rei do Pop, ele começou sua vida em um lar humilde em Gary, Indiana. Em 29 de agosto de 1958, Katherine e Joe Jackson deram as boas-vindas ao seu sétimo filho, um menino que desde muito pequeno já demonstrava sinais de um talento extraordinário. Mas por trás dessa história de genialidade, esconde-se uma infância marcada por contrastes, amor materno e disciplina implacável, sonhos familiares e sacrifícios pessoais. A casa dos Jackson era pequena e simples, mas era cheia de música. Katherine, apaixonada por música, embora sem formação profissional, incentivou o amor pela arte em seus filhos. Michael cresceu ouvindo artistas como James Brown e Jackie Wilson, cujos movimentos e vozes influenciaram profundamente seu estilo.
Catherine fazia questão de que seus filhos mantivessem a fé e os valores, sendo uma firme testemunha de Jeová. Esse ambiente criou a base dos valores de Michael, embora mais tarde ele seguisse caminhos diferentes. Por outro lado, Joe Jackson, o patriarca, tinha uma visão clara: tirar sua família da pobreza, através do talento. Esse sonho o levou a conduzir com mão firme as práticas musicais dos filhos, exigindo perfeição e tolerando poucos erros. Para Michael, isso significou horas de ensaio, críticas constantes e poucas oportunidades de ser uma criança comum. Embora seu pai fosse seu maior crítico, também foi quem reconheceu seu talento nato e o colocou no centro do palco. A entrada de Michael no palco não foi coincidência. Aos 5 anos, ele já se destacava por sua capacidade vocal e carisma. Joe decidiu incluí-lo na banda da família, inicialmente chamada The Jackson Brothers. Michael, junto com seus irmãos Jack, Tito, Germaine e, mais tarde, Marlon, começou a se apresentar em clubes locais e concursos de talento. Em pouco tempo, Michael não era apenas um membro do grupo, era sua alma. Sua habilidade de cativar o público com seus movimentos de dança e sua voz comovente o transformavam no centro das atenções. No entanto, nem tudo era glória. A disciplina rígida de Joe marcou profundamente Michael. Em entrevistas posteriores, Michael descreveu como o medo de decepcionar seu pai o levou a buscar a perfeição constantemente, algo que mais tarde se tornaria uma luta emocional recorrente. Esse desejo de aprovação o impulsionou a se destacar, mas também deixou cicatrizes que o acompanhariam por toda a vida. Um dado interessante sobre essa fase é que Michael, apesar de sua exposição precoce à fama, mantinha sua sensibilidade e humildade. Segundo os arquivos da Motown, Michael costumava surpreender os produtores com sua maturidade, mas também com sua inocência infantil. Frequentemente perguntava se seus esforços faziam as pessoas felizes, um reflexo de sua necessidade de conexão genuína com o mundo. A formação e o sucesso inicial dos Jackson 5. Será que um grupo de jovens irmãos, vindos de um bairro humilde, pode conquistar o mundo inteiro? Essa pergunta começou a encontrar sua resposta quando os Jackson 5, liderados por um jovem Michael Jackson, irromperam na cena musical do final dos anos 60. Sob a rígida direção de seu pai, Joe Jackson, e com o apoio da Motown Records, esse grupo passou de se apresentar em pequenos clubes a se tornar um fenômeno mundial. Para Michael, que tinha apenas 11 anos quando a banda alcançou a fama, esse foi o início de um caminho extraordinário, mas também de uma vida sob os holofotes. A jornada rumo ao estrelato começou com os primeiros anos de ensaios na casa dos Jackson em Gary, Indiana. Joe, com uma visão incansável de sucesso, aperfeiçoou o talento de seus filhos por meio de rigorosas sessões de prática. Os irmãos, originalmente conhecidos como The Jackson Brothers, logo mudaram o nome para Jackson 5 quando Michael e Marlon se juntaram ao grupo. Embora cada membro desempenhasse um papel crucial, foi Michael quem se destacou como a estrela. Seu carisma, voz e movimentos no palco o diferenciavam, mesmo sendo tão jovem. O verdadeiro ponto de virada aconteceu quando os Jackson 5 chamaram a atenção da Motown Records, a icônica gravadora que já havia lançado ao estrelato artistas como Diana Ross e Stevie Wonder. Com o contrato assinado, o grupo se mudou para a Califórnia, onde começou sua ascensão meteórica. Seu primeiro single, You Want You Back, lançado em 1969, rapidamente alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Isso marcou o início de uma sequência de sucessos consecutivos, incluindo músicas icônicas como ABC, The Love You Save e I'll Be There. Cada apresentação ao vivo dos Jackson 5 era um espetáculo inesquecível. Michael, com apenas 11 anos, se movia com uma confiança e energia que desafiavam sua pouca idade. Sua voz, ao mesmo tempo potente e emocional, era capaz de transmitir tanto alegria quanto nostalgia, o que conquistou plateias de todas as idades. Em pouco tempo, o grupo se tornou uma sensação internacional, lotando o estádio e aparecendo em programas de televisão como The Ed Sullivan Show. No entanto, o sucesso não veio sem sacrifícios. Por trás dos sorrisos e dos trajes coloridos, os irmãos enfrentavam uma pressão imensa para manter seu lugar no topo. Para Michael,
Essa fase significou o início de uma vida de exigências constantes, onde seu papel como líder do grupo o obrigava a assumir responsabilidades muito maiores do que as de uma criança comum. Embora amasse a música, Michael frequentemente desejava momentos de normalidade, que eram quase impossíveis de alcançar. Um dado real que destaca o impacto cultural dos Jackson 5 é que seu sucesso ajudou a quebrar barreiras raciais na indústria musical dos Estados Unidos. Em uma época marcada por tensões sociais, a música do grupo conseguiu unir públicos de diferentes origens. Segundo relatos da época, os Jackson 5 foram uma das primeiras bandas afro-americanas a ter uma base de fãs predominantemente diversa, mostrando que o talento podia transcender as divisões raciais. As tensões familiares por trás do sucesso. O que acontece quando o sucesso de uma família é tão grande que acaba definindo a dinâmica entre seus membros? Os Jackson 5, liderados por um prodigioso Michael Jackson, não só se tornaram um fenômeno musical global, como também no centro de uma complexa rede de tensões familiares. Embora a disciplina de Joe Jackson tenha sido fundamental para moldar o sucesso deles, também deixou uma marca indelével nas relações familiares e no bem-estar emocional de seus filhos, especialmente de Michael. Desde o início, a família Jackson funcionou como uma máquina perfeitamente ajustada, sob a direção de Joe. Sua abordagem implacável garantia que cada ensaio fosse impecável, cada apresentação extraordinária, e cada passo rumo ao estrelato fosse calculado com precisão. No entanto, por trás dessa perfeição, havia uma disciplina rígida que, embora impulsionasse seus filhos ao sucesso, também gerava uma atmosfera de medo e pressão constante. Para Michael, isso significava carregar a responsabilidade, não só de liderar o grupo, mas também de atender às expectativas quase impossíveis de seu pai. Michael descreveu em entrevistas posteriores como a disciplina rígida de Joe marcou sua infância. As punições por erros durante os ensaios eram frequentes, e a pressão para se destacar era tão intensa que, muitas vezes, Michael se sentia isolado até mesmo dentro de sua própria família. Embora adorasse seus irmãos e gostasse de música, o ambiente familiar se tornou uma mistura de amor, exigência e medo. Às vezes eu chorava depois dos ensaios porque sentia que não era suficiente, lembrou Michael certa vez. À medida que o sucesso dos Jackson 5 crescia, a tensão familiar também aumentava. Joe, que via o grupo como um meio de tirar a família da pobreza, raramente permitia que seus filhos tivessem tempo para aproveitar uma infância normal. Michael, em particular, tornou-se o rosto do grupo e assumiu a maior parte da pressão da mídia. Isso levou a desenvolver uma personalidade perfeccionista, mas também a se sentir profundamente inseguro sobre seu próprio valor fora dos palcos. No entanto, nem tudo foi negativo. Catherine Jackson, a mãe de Michael, equilibrava o rigor de Joe com um amor incondicional. Era Catherine quem oferecia consolo aos filhos após as exaustivas jornadas de ensaios e apresentações. Sua fé como testemunha de Jeová proporcionava um alicerce espiritual em meio ao turbilhão do sucesso. Embora muitas vezes ficasse em segundo plano, Catherine era o coração emocional da família e seu apoio foi fundamental para que Michael encontrasse momentos de paz em sua juventude. O início da carreira solo de Michael Jackson. Para Michael Jackson, o início de sua carreira solo marcou uma transição monumental, não apenas em sua vida profissional, mas também em seu desenvolvimento pessoal. Embora já tivesse alcançado a fama como o carismático líder dos Jackson 5, Michael sabia que seu potencial artístico ia muito além das harmonias familiares. Esse foi o começo de sua jornada para se tornar o rei do pop. Em 1972, enquanto ainda fazia parte dos Jackson 5, Michael lançou seus primeiros álbuns solo pela gravadora Motown. Got to Be There e Ben foram os primeiros indícios de sua habilidade para cativar o público por conta própria. Músicas como Rockin' Robin e a emotiva balada Ben, dedicada a um rato, mostraram sua capacidade de transmitir emoções profundas através de sua música. Essa última música, inclusive, lhe rendeu seu primeiro número 1 nas paradas da Billboard, consolidando seu status como um promissor artista solo. No entanto, Michael não estava completamente satisfeito. Apesar de valorizar o apoio da Motown, ele sentia que sua criatividade estava limitada dentro do formato imposto pela gravadora.
Seu desejo de explorar novos estilos e expressar sua visão artística o levou a se separar da Motown e se juntar à Epic Record em 1975 junto com seus irmãos, embora desta vez sob o nome de The Jacksons. Essa mudança permitiu que Michael tivesse mais controle sobre sua música e, mais importante ainda, preparasse o terreno para seu verdadeiro debut como artista solo adulto. O ponto de virada chegou em 1979 com o lançamento de Off the Wall. Esse álbum, produzido por Quincy Jones, representou uma fusão de pop, funk disco e soul, mostrando uma maturidade artística que deixou o mundo impressionado. Músicas como Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You se tornaram sucessos imediatos, catapultando Michael para um novo patamar de fama. Off the Wall não foi apenas um sucesso comercial, vendendo mais de 20 milhões de cópias, mas também estabeleceu Michael como uma força inovadora na indústria musical. Por trás desse sucesso, no entanto, havia uma luta constante. Michael era perfeccionista, uma qualidade que ele desenvolveu sob a rígida tutela de seu pai. Durante a produção de Off the Wall, ele frequentemente passava longas horas no estúdio, ajustando cada detalhe até alcançar a perfeição. Embora essa abordagem meticulosa o tenha levado a criar obras-primas, também adicionou uma camada de pressão constante em sua vida. Um dado que destaca essa fase é que Michael foi o primeiro artista a ganhar um Grammy, na categoria de melhor performance vocal masculina, de R&B, por Don't Stop Till You Get Enough. Essa conquista não só ressaltou seu talento, como também marcou o início de uma era, em que Michael redefiniria os padrões da música pop. O fenômeno cultural de Thriller. Em 1982, Michael Jackson redefiniu a indústria musical com o lançamento de Thriller, um álbum que não só quebrou recordes de vendas, mas também transformou a forma como o mundo via a música pop. Com uma combinação única de talento, inovação e estratégia, Thriller se tornou muito mais do que um simples disco. Foi um evento global que uniu pessoas de todas as idades, cultura e raças. Desde o início, Michael tinha uma visão clara. Ele queria que Thriller fosse mais do que um sucesso comercial. Junto com Quincy Jones, produtor do álbum, ele se dedicou a criar algo inovador e atemporal. Cada faixa do disco foi meticulosamente trabalhada para oferecer uma experiência única, desde os sons inquietantes de Thriller até os ritmos contagiantes de Billie Jean. Michael estava decidido a quebrar barreiras musicais e culturais. E ele conseguiu. Um dos aspectos mais revolucionários de Thriller foi seu impacto visual. O videoclipe da faixa principal, dirigido por John Landis, foi muito mais do que uma ferramenta promocional. Com sua narrativa cinematográfica e sua coreografia icônica, o videoclipe se tornou um fenômeno por si só, estabelecendo um novo padrão para a indústria. A famosa sequência de dança dos zumbis não só definiu o estilo de Michael, mas também inspirou artistas e fãs do mundo inteiro. Thriller não foi apenas um sucesso comercial, com mais de 66 milhões de cópias vendidas até hoje, mas também um símbolo de mudança social. Em uma época em que as tensões raciais ainda eram evidentes, Michael conseguiu fazer com que sua música alcançasse públicos diversos, quebrando barreiras culturais. Em 1983, Thriller se tornou o primeiro videoclipe de um artista afro-americano a ser exibido regularmente na MTV, um feito que marcou um marco na história da música. Um dado interessante é que, em 1984, Thriller ganhou 8 prêmios Grammy em uma única noite, estabelecendo um recorde sem precedentes. Esses prêmios não só reconheceram a qualidade do álbum, mas também a influência de Michael como artista. Problemas de saúde e a transformação física. Para Michael Jackson, a década de 1980 marcou não apenas sua ascensão como ícone global, mas também o início de uma transformação física que gerou rumores e especulações que o acompanhariam por toda a vida. Embora essas mudanças fossem em grande parte resultado de condições médicas, o escrutínio público se tornou um peso que afetou profundamente seu bem-estar emocional. Em meados dos anos 80, Michael foi diagnosticado com vitiligo, uma doença autoimune que causa perda de pigmentação da pele. Essa condição, embora médica, foi mal interpretada por muitos.
Os boatos sobre supostas tentativas de clarear a pele começaram a circular, ignorando completamente a realidade do seu diagnóstico. Para Michael, essas especulações não eram apenas dolorosas, mas também refletiam o custo de viver sob o escrutínio constante da mídia e do público. Além do vitiligo, Michael também enfrentou lúpus, outra doença autoimune, que complicou ainda mais sua saúde. Essas condições o levaram a buscar tratamentos médicos que incluíam maquiagem especializada e, possivelmente, procedimentos para uniformizar o tom da sua pele. No entanto, esses esforços, pensados para lidar com sua aparência no palco e diante das câmeras, só alimentaram ainda mais os rumores sobre sua transformação. O estresse de lidar com essas condições, combinado com as exigências de sua carreira, teve um impacto significativo em sua saúde mental. Michael era perfeccionista, e as críticas constantes sobre sua aparência o levaram a desenvolver uma sensibilidade ainda maior em relação à sua imagem pública. Segundo pessoas próximas a ele, essas experiências contribuíram para uma luta interna que ele nunca superou completamente. Um dado sobre esse período é que Michael falou abertamente sobre seu vitiligo em uma entrevista com Oprah Winfrey, em 1993. Nessa entrevista, Michael revelou a verdade por trás de sua condição e expressou a dor que os rumores lhe causavam. "Eu não posso evitar", disse ele. "É uma doença que eu não posso controlar." O acidente com a Pepsi e sua luta contra o vício. O ano de 1984 marcou um ponto crítico na vida de Michael Jackson. Durante a gravação de um comercial para a Pepsi, um acidente inesperado mudou sua vida para sempre. Durante uma cena em que eram usados efeitos pirotécnicos, as faíscas acenderam acidentalmente o cabelo de Michael, causando queimaduras de 2º e 3º grau em seu couro cabeludo. Esse evento traumático não deixou apenas cicatrizes físicas, mas marcou o início de uma longa batalha com a dor e, eventualmente, com a dependência de analgésicos. O acidente aconteceu diante de uma multidão e foi amplamente coberto pela mídia. As imagens de Michael sendo atendido às pressas se tornaram virais, causando comoção no mundo inteiro. Embora tenha passado por vários tratamentos para curar as queimaduras, a dor persistente o levou a depender de medicamentos para suportá-la. Foi aqui que começou sua relação com os analgésicos, uma dependência que aumentaria com o passar dos anos, devido às crescentes pressões físicas e emocionais. Apesar desse episódio, Michael continuou sua carreira com uma determinação inabalável. Em vez de permitir que o acidente interrompesse sua trajetória, ele usou isso como uma oportunidade para contribuir com uma causa maior. Ele doou a indenização que recebeu da Pepsi, uma quantia significativa, ao Broasma Medical Center, onde foi construído um centro de queimados que leva seu nome. Esse gesto humanitário refletiu seu desejo de transformar uma tragédia pessoal em algo positivo para os outros. No entanto, as consequências emocionais do acidente foram profundas. Michael era conhecido por seu perfeccionismo e sua sensibilidade em relação à sua imagem pública. As cicatrizes físicas e a dependência de medicamento o afetaram tanto física quanto mentalmente. Em entrevistas posteriores, amigos e colaboradores mencionaram que esse evento foi um ponto de virada em sua vida, marcando o início de uma luta interna que o acompanharia por décadas. Um dado que ilustra o impacto desse acidente é que, segundo relatos médicos da época, Michael sofreu uma diminuição significativa na densidade capilar como resultado das queimaduras. Isso levou a experimentar perucas e maquiagem, decisões que só intensificaram as especulações sobre sua aparência nos anos seguintes. Controvérsias legais e seu impacto. Ao longo de sua vida, Michael Jackson foi alvo de múltiplas controvérsias legais que deixaram uma marca indelével em sua carreira e em seu legado. O ano de 1993 trouxe um dos episódios mais sombrios para o artista, quando ele foi acusado de conduta imprópria com um menor. Essas acusações, amplamente divulgadas, transformaram a percepção pública sobre Michael e o colocaram no centro de uma tempestade midiática que o perseguiu até o fim de seus dias. Embora Michael sempre tenha defendido sua inocência, o caso gerou um intenso escrutínio por parte da mídia. Os detalhes do julgamento e os rumores que surgiram a partir das acusações ocuparam as manchetes em todo o mundo, ofuscando sua música e suas contribuições artísticas. Esse período foi emocionalmente devastador para Michael
que já enfrentava problemas de saúde e uma pressão constante para manter sua imagem pública. Em 1994, Michael resolveu o caso fora dos tribunais por meio de um acordo financeiro, o que gerou ainda mais controvérsia. Para muitos, essa decisão foi vista como uma admissão de culpa, embora Michael e seus advogados argumentassem que era uma forma de evitar um julgamento público prolongado e desgastante. Esse episódio deixou cicatrizes profundas em sua vida pessoal e profissional e marcou o início de uma relação conflituosa com a mídia. Apesar do impacto negativo em sua reputação, Michael continuou focando em sua música e em projetos filantrópicos. No entanto, o dano já estava feito. As acusações de 93 e outros casos posteriores o transformaram em uma figura polarizadora, dividindo opiniões entre aqueles que acreditavam em sua inocência e os que questionavam sua integridade. Um dado que ressalta a intensidade desse período é que, segundo números divulgados, o acordo extrajudicial chegou à soma de 23 milhões de dólares. Esse valor, embora significativo, foi apenas uma fração do patrimônio líquido de Michael naquela época, mas o impacto emocional e midiático foi incalculável. Relações pessoais e a criação de seus filhos. Em meio a uma vida marcada pelo sucesso e pela controvérsia, Michael Jackson encontrou refúgio em algo profundamente humano: o amor por seus filhos. Embora seus relacionamentos românticos estivessem constantemente sob o escrutínio público, foi seu papel como pai que realmente definiu uma parte significativa de sua vida pessoal. Michael sempre manifestou seu desejo de dar aos filhos uma infância cheia de amor e proteção, algo que ele mesmo sentiu que não teve devido às pressões de sua própria fama desde muito jovem. Seu primeiro casamento com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, em 1994, gerou uma avalanche midiática. Embora o relacionamento tenha sido breve, Lisa Marie declarou em entrevistas que havia uma conexão genuína entre eles, baseada em uma compreensão mútua do que significava crescer sob o olhar constante do público. No entanto, as tensões relacionadas às suas carreiras e a pressão da mídia contribuíram para a separação em 1996. Pouco depois, Michael se casou com Debbie Hove, uma enfermeira dermatológica, que conheceu enquanto recebia tratamento médico. Juntos, tiveram 2 filhos, Michael Joseph Jackson Jr., conhecido como Prince, e Paris Michael Catherine Jackson. Debbie, que sempre descreveu Michael como um pai dedicado, decidiu conceder a ele a guarda total das crianças após a separação em 1999. Michael também teve um terceiro filho, Prince Michael II, conhecido como Blank, nascido por meio de gestação de substituição em 2002. A identidade de sua mãe biológica continua sendo um mistério. Michael se esforçou para proporcionar aos filhos uma vida o mais normal possível, algo que era desafiador, devido ao seu status como um dos artistas mais reconhecidos do mundo. Para proteger a privacidade deles, ele frequentemente cobria os rostos dos filhos com máscaras ou véus quando saíam em público. Uma decisão que gerou críticas, mas que, segundo ele, era necessária para mantê-los longe do escrutínio da mídia. Um dado fascinante é que Michael era conhecido por ser um pai extremamente presente. Em entrevistas, Paris e Prince lembraram como o pai costumava ler histórias para eles antes de dormir e os incentivava a serem criativos. Paris chegou a mencionar que Michael a inspirou a seguir seus próprios interesses artísticos. Preparativos para This Is It. Em março de 2009, Michael Jackson anunciou que seria seu grande retorno aos palcos, This Is It, uma série de 50 shows programados para acontecer no O2 Arena, em Londres. Esse projeto ambicioso não só marcava seu retorno após anos longe dos palcos, mas também prometia ser um espetáculo sem precedentes, projetado para reafirmar seu status como o rei do pop. Para Michael, esses shows eram mais do que uma oportunidade de se apresentar. Era um ato de redenção e uma forma de se reconectar com seus milhões de fãs ao redor do mundo. A preparação para o This Is It foi intensa e meticulosa. Michael se envolveu em cada aspecto da produção, desde a escolha do repertório até a coreografia e o design do palco. Ele trabalhou ao lado de uma equipe de especialistas para garantir que cada detalhe atendesse aos seus altos padrões. Segundo os membros de sua equipe, Michael estava determinado a criar uma experiência que não apenas celebrasse sua carreira,
mas também estabelecesse um novo padrão no mundo do entretenimento ao vivo. Os ensaios, que começaram em Los Angeles, mostravam lampejos do antigo Michael, apaixonado, perfeccionista e cheio de energia. No entanto, também havia preocupações sobre sua saúde, já que o cronograma exaustivo de preparação parecia estar afetando-o fisicamente. Apesar disso, Michael estava decidido a seguir em frente e mostrar ao mundo que ainda tinha magia que o transformou em uma lenda. Um dado importante é que os ingressos para o This Is It se esgotaram em questão de horas, quebrando recordes de vendas. Isso refletia não só o impacto duradouro de Michael na música, mas também o entusiasmo global pelo seu retorno. Segundo os organizadores, a demanda foi tão alta que eles poderiam ter lotado o O2 Arena por vários meses consecutivos. O legado de Michael Jackson. Para Michael Jackson, o impacto de sua vida e obra vai muito além da sua música. Embora suas contribuições artísticas tenham redefinido a cultura pop, seu legado também inclui suas complexidades humanas, as lutas, as controvérsias e as lições que deixou para trás. Michael não foi apenas um ícone global, mas também uma figura que despertou admiração, debate e, acima de tudo, inspiração em gerações de fãs e artistas. Musicalmente, Michael mudou o rumo da indústria. Desde seus dias com os Jackson 5 até sua carreira solo, sua capacidade de fundir gêneros e criar sons únicos o transformou em um inovador sem igual. Álbuns como Off the Wall, Thriller e Bad não só quebraram recordes de vendas, mas também influenciaram profundamente a evolução do pop, do R&B e da música dance. Sua dedicação à arte visual, como pode ser visto nos videoclipes de Thriller e Black or White, elevou a música a um nível cinematográfico, estabelecendo um padrão para a indústria. Mas o legado de Michael não se limita à sua música. Ele foi um humanitário apaixonado, que usou sua plataforma para apoiar diversas causas sociais e ambientais. Desde sua participação em We Are The World, até suas doações para hospitais e orfanatos, Michael demonstrou um compromisso genuíno em melhorar o mundo. De acordo com os registros, ele contribuiu com mais de 300 milhões de dólares para obras de caridade durante sua vida, um número que destaca seu desejo de fazer a diferença além dos palcos. Apesar dessas conquistas, o legado de Michael também é marcado pelas controvérsias que ele enfrentou. Acusações legais e rumores constantes sobre sua vida pessoal dividiram opiniões e afetavam sua saúde emocional. No entanto, mesmo em meio a esses desafios, Michael manteve um compromisso inabalável com sua arte, continuando seu trabalho criativo até seus últimos dias. Um dado que exemplifica a magnitude de seu impacto é que, até hoje, Thriller continua sendo o álbum mais vendido de todos os tempos, com mais de 66 milhões de cópias certificadas. Isso não só reflete o talento de Michael, mas também sua capacidade de se conectar com públicos do mundo todo de uma forma única e duradoura.